Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje é dia da gente relembrar Mark Gregory, o Rambo italiano do Bronx. Um camarada que você até pode não saber o nome, mas deve lembrar como um índio norte-americano numa jornada parecidíssima com a do ex-boina verde Rambo. Ou então, um guerreiro do Bronx fazendo de tudo para fugir de Nova York no melhor estilo Snake Plissken, com toques de Mad Max. Mas e aí? Que fim levou esse herói dos filmes de ação do SBT dos anos 80? Se você quer saber um pouco mais sobre essa história que eu já adianto, é trágica, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, Fábio, para de brigar com seus irmãos! E com toda certeza, se você viveu os anos 80 e 90 em algum momento assistindo a TV Bandeirantes ou o SBT, ou mesmo alugando aquelas fitas VHS com capas lindíssimas e conteúdo duvidoso, conferiu algum filme de um camarada com porte atlético e cara de poucos amigos, quase sempre com cabelos longos, como um autêntico nativo norte-americano, diz aí. E esse cara era conhecido como Mark Gregory, o típico nome de ator de filmes norte-americanos de ação dos anos 80. Porém, entretanto, todavia, Mark Gregory veio ao mundo como Marco de Gregorio, um italiano natural de Roma, nascido em 2 de maio de 1964. E criado na região de Lazio, Marco de Gregorio vinha de uma família tradicional norte-americana, uma família humilde, já que o pai dele era pintor e a mãe era dona de casa. E o jovem Marco revezava os estudos primeiramente com a profissão de garçom e depois como vendedor de sapatos, usando as folgas para se dedicar à musculação em uma academia local. Foi nesse meio tempo, quando Marco tinha apenas 17 anos de idade, que foi descoberto pelo diretor Enzo Di Castellari, que ficou impressionado com a presença física dele, sendo que isso não é muito preciso, já que algumas fontes citam que o diretor romeno Fabrizio De Angeli foi quem descobriu o futuro ator. O caso é que os dois diretores e produtores estavam envolvidos com o projeto de um filme que pegaria carona no sucesso mundial da produção australiana Mad Max 2 de 1981, e fazendo uma mistura divertida com o também sensacional Warriors, Os Selvagens da Noite, sucesso norte-americano de 1978, e ainda Fuga de Nova York, estrelado pelo Kurt Russell. Todos os filmes que estavam dando o que falar com o público europeu. E foi assim que uma foto do futuro ator foi enviada para o estúdio Fulvia Films, um estúdio italiano, e aí o Marco de Gregorio acabou ganhando uma disputa contra mais de 2.000 candidatos a viver o personagem trash no filme 1990, Guerreiros do Bronx. E como o filme, assim como a grande maioria das produções italianas, mirava o mercado mundial, Marco de Gregorio foi rebatizado por Enzo Castellari com o nome Mark Gregory. A produção ainda contava com a presença de atores norte-americanos como o saudoso Vic Morrow e o também saudoso Christopher Connolly, e o sempre barra pesada Fred Williamson, esse cara é demais, e foi gravada com troco de pinga, já que os italianos eram acostumados a fazer muito com pouca grana. Lish é um tarado sanguinário. Se ele pudesse, transformaria Bronx num cemitério. Por que fez aquilo, Agra? Nós tínhamos um trato. Vocês não podiam sair de seus territórios. Lembra-se? Nada de invasão. Além disso, o canal estava com um transmissor. Eu te fiz um favor, Trash. E aí, com o lançamento do filme nos cinemas italianos em 1982, Marco de Gregorio saiu do anonimato para a fama na Itália. E isso, apesar dele não ter nenhuma formação como ator, o que fica bem claro, já que dá para notar que ele até mesmo fica constrangido em algumas cenas. Mesmo assim, o ator conseguiu dar uma impressionante presença de tela pro herói trash, quase que roubando a cena de atores veteranos, como o caso do Vic Morrow e do Fred Williamson. Olha, apesar disso, o ator novato foi bem esculhambado pela crítica especializada, que já costumava ser bem dura com esse tipo de produção. E foi desse jeito
ganhando na presença física como todo bom ator de filmes de ação necessitava, que o agora Mark Gregory, com apenas 19 anos de idade, estrelou 3 filmes no ano seguinte, em 1983, sendo o primeiro Adão e Eva, a primeira história de amor. Uma loucura dirigida por Enzo Doria, que conseguia a proeza de misturar Lagoa Azul com Indiana Jones e canibais, por mais maluco que isso seja. Olha aqui, o Mark Gregory interpretava o próprio Adão, mas assim ó, se vocês querem assistir esse filme, assistam por sua conta e risco. E para a sorte do ator, no mesmo ano ele estrelou a continuação de 1990, Guerreiros do Bronx, chamada Fuga do Bronx, vivendo mais uma vez o herói trash, novamente sob direção do lendário Enzo Castellari, que obviamente se tornou um clássico do SBT, anunciado como se fosse uma superprodução norte-americana. Estamos ordenando que saiam do Bronx. Bronx, um bairro condenado a desaparecer. Isso aqui vai virar uma selva cheia de dinamite. Um lugar perigoso, uma terra de ninguém habitada por gangues violentas. E o terror explode quando seus moradores resolvem enfrentar os invasores para evitar o extermínio. A Fuga do Bronx. Amanhã, 9h30 da noite, no Cinema em Casa. O terceiro filme dessa safra de 1983 foi Thunder, Um Homem Chamado Trovão, uma imitação descarada de Rambo programado para matar, com o Mark Gregory vivendo o índio norte-americano Thunder no lugar do Rambo do Stallone e o Grand Bo Swanson vivendo o xerife malvadão no lugar do Brian Dennehy. E surpreendentemente esse filme acabou se tornando um grande sucesso na Europa, também foi bem assistido nos Estados Unidos e aqui no Brasil se tornou um clássico do SBT dentro da sessão das 10. E aí, tá gostando desse vídeo? Então deixa aquele like felpudo e bora compartilhar com aquele seu amigo que lembra de Thunder, o Homem Trovão, mas até hoje jura que é um filme norte-americano. O caso é que depois de gravar Thunder, o ator ficou 4 anos sem atuar e dizem que queria abandonar a carreira por conta do salário baixíssimo e se dedicar à profissão de escultor e pintor, a mesma do pai dele. Mesmo assim, em 1987, ele foi convencido pelo Fabrizio De Angeli a voltar a atuar, dessa vez com um salário um pouquinho melhor na continuação Thunder 2, Um Homem Chamado Trovão, novamente ao lado do veterano Bo Swanson e mais uma vez com a presença do sempre malvadão Raymond Harmstorff, sendo pela segunda vez uma pedra nas sapatilhas do índio Thunder, mas, inexplicavelmente, vivendo o mesmo policial do primeiro filme, porém com outro nome. Aliás, essa continuação, o próprio Thunder se tornava um policial. Look out! Behind you! E vai dizer que essa lembrança aí não vale uma inscrição aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, hein? Então se inscreve aqui e badala o sininho. E dizem que com essa grana, e também com a grana dos filmes Delta Force Commando, lançado ainda em 1987, e a terceira parte da saga do Índio Thunder, que era Thunder 3, O Homem Trovão, que fechou a trilogia do Índio Guerreiro, Mark Gregory finalmente conseguiu comprar uma casa nos arredores de Roma. Com isso, Mark Gregory ainda gravou entre 1988 e 1989 os filmes Missão Final, ao lado do canastrão gente boa Frank Zagarino, o esquisito Violência Brutal ao lado do Peter Hutton, conhecido também como o primeiro Doutor Estranho de carne e osso, e ainda o filme de guerra Warbus 2, o ônibus de guerra, vivendo o exército de um homem só chamado Johnny Hondo.
Aliás, quem também estava nesse último filme era o ator italiano Bob Rhodes, o cafetão dos filmes Demons, que já contou em entrevista que o Mark Gregor era extremamente tímido e ainda estava bem descontente com esse mundo do cinema quando gravou o filme de guerra do Busão. Então, depois disso, o Mark Gregor abandonou a profissão de ator e voltou a ser Marco de Gregório, se dedicando ao mesmo ofício que o pai tinha e ainda se mantendo com a graninha que tinha feito nessas 10 produções da carreira dele. E foi assim que Marco de Gregório sumiu do mapa, só voltando a ser comentado com a popularização da internet e a revitalização dos antigos filmes dele. O problema é que ninguém achava nada sobre o ator e uma vez até comentaram que ele tinha virado um gerente de desenvolvimento em Roma, mas depois se descobriu tratar-se apenas de um homônimo. Até mesmo foi criado um site em inglês chamado The Hunt for Trash, para ver se alguém contribuía com alguma pista sobre o paradeiro do Índio Thunder. É só que recentemente, a verdade sobre a história de Marco de Gregório depois que ele abandonou os holofotes como herói de filmes de ação foi revelada e ela era bem triste. Marco de Gregório foi vítima de um golpe no início dos anos 2000 e acabou perdendo a casa que tinha em Roma e todas as economias. Por conta disso, ele acabou brigando com a família e se mudou para a pequena Castel Madama, vivendo no anonimato e em completo isolamento. E nem seus poucos vizinhos sabiam do passado cinematográfico do Marco de Gregório e aos poucos ele foi ficando cada vez mais sem dinheiro, devendo inclusive para o imposto de renda italiano. E dizem, ele foi perseguido por agentes do governo em busca de cobranças. Mesmo trabalhando como desenhista e pintor, chegou ao ponto de depender de serviços sociais para sobreviver. Com isso tudo, e sofrendo de depressão, o ex-ator tirou a própria vida em 31 de janeiro de 2013 e foi enterrado no anonimato, sem a presença de nenhum amigo ou parente durante o funeral. E como foi dito, só recentemente o túmulo dele foi descoberto por fãs que foram atrás para saber mais sobre esse triste fim solitário do herói italiano de filmes de ação. O cara que pode não ter sido muito famoso, muito rico, nem muito apreciado pela crítica, mas um cara que fez personagens que você até pode não lembrar o nome, mas já deve ter assistido inúmeras vezes, mesmo que por acaso. Vamos fazer o seguinte, comentem aí sobre a história dele, o que vocês acharam e qual filme mais marcou vocês. Afinal de contas, a gente podia até não saber, mas o cinema italiano estava junto com a gente lá nos anos 80 e nos anos 90. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e aproveita também para conhecer as nossas redes sociais se ainda não conhece. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o quê para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.